Como está a tua liderança? Se tu és líder de uma igreja, se tu és líder numa organização, se tu és líder na tua empresa, e se tu tivesse a oportunidade de fazer uma avaliação à tua própria liderança, qual a pontuação que tu receberias? É exatamente isto que nós vamos falar hoje, nos próximos minutos, por isso fica aí, acompanha este conteúdo em conjunto. Olá, sou Elias Prudêncio e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde nós juntamos temas sobre religião, igreja, política e liderança, todos uma mesma mesa, para podermos conversar, trocar algumas ideias, orientações e, com base em princípios bíblicos e cristãos, que aquilo que norteiam a minha vida, contudo, sem impor a minha posição. É um espaço de diálogo. Acompanha agora, nos próximos minutos, aquilo que vamos falar hoje. E o tema tem que ver com liderança. Então, se tu és líder, se tu já foste líder, se tu queres ser líder numa organização, na tua igreja local, numa empresa, independente da organização ou da instituição onde tu estás a exercer liderança, tu podes aproveitar o conteúdo de hoje para poder fazer aqui um check-up à tua liderança. Entrando já aqui no conteúdo, 5 pontos para avaliar a nossa liderança. Nós que somos líderes precisamos de uma forma recorrente fazer uma perspectiva, uma retrospectiva sobre como estamos a exercer a nossa liderança. Qual o impacto que estamos a criar, qual o impacto que queríamos criar e afinal não estamos a criar. Então eu trago aqui 5 pontos que te vão ajudar a fazer esta autoanálise. Em primeiro lugar, será que alguém está a seguir-te? Uma das definições básicas de ser líder é uma pessoa com capacidade de influenciar nas ideias e nas ações de outras pessoas. Então, se tu és líder, tu deves ter esta capacidade. Primeira questão que tu tens que fazer: será que há pessoas que te seguem? Será que tu tens esta capacidade de influenciar e orientar pessoas rumo a uma visão concreta? E não estou aqui a falar de manipulação, não estou aqui a falar de imposição, estou mesmo a falar de liderança pura e dura. Uma das principais características do líder também é a capacidade de encontrar tesouro ou potencial na vida das pessoas que, na maioria das vezes, elas próprias não conhecem e ajudar a potencializar por forma a que as pessoas elas possam viver o seu expoente máximo das suas capacidades. Então, a primeira pergunta que tu tens que fazer é: será que alguém me está a seguir? E eu estou de facto a ser um líder. Em segundo lugar, a pergunta que tu tens que te fazer é: quem é que te está a seguir? Então, partindo do pressuposto, tu já tens pessoas a seguir, o nível seguinte tu tens que te perguntar é: quem são essas pessoas? Os líderes, por natureza, eles atraem pessoas de uma certa forma parecidas consigo, parecida na visão, nos valores que desempenham e que promovem. De uma forma ou de outra, a tua equipa, ela vai ser um reflexo da tua liderança. Agora coloca isto em perspectiva. E isto aqui, às vezes, pode ser constrangedor. Olha para a tua equipa, vê como é que a tua equipa ela se está a comportar, vê como é que a tua equipa ela está a performar. E agora diz, estás a gostar ou não? E se eu te dissesse que ela é de facto o teu reflexo? Será que tu precisas de rever a tua liderança ou não? Porque a maioria das vezes, nós líderes temos a tendência de avaliar as nossas equipas, perceber aquilo que está mal, dizer que de facto há pontos que precisam de ser melhorados e precisam, mas regra geral nós não temos a capacidade de dar um salto na lógica que é: isto é culpa minha. Isto de alguma maneira fui eu que promovi. Isto de alguma maneira fui eu que dei espaço para isto crescer. Então, sou eu primeiro que preciso de mudar para depois essa mudança ela refletir-se nos outros. Quando um bom líder, ele é aquele que, como eu há pouco disse, ele tem capacidade de visualizar potencial na vida de outros, extrair isso, mas também criar isso de tal forma na cabeça do liderado e na execução do trabalho do liderado, que o liderado ele consegue superar o seu próprio líder. Então, tu precisas de ter na tua equipa pessoas que elas conseguem ir além daquilo que tu já foste. E se tu tens receio disso, se tu te sentes ameaçado sempre que alguém demonstra certas capacidades que tu não tens, tu precisas também de identificar um pouco melhor como líder, de perceber, não, eu sou o líder, esta é a minha identidade e eu não tenho qualquer medo, eu não me sinto ameaçado se alguém da minha equipa talvez me consiga superar. Deixa-me já adiantar-te aqui o conteúdo que nós vamos falar.
É bom que isso assim seja. É muito bom que assim seja. Pegando nisto, e um exemplo muito prático na vida, é quando um pai, ele tem um filho, e ele investe tanto no filho, a maior alegria de um pai é quando o filho consegue superar aquilo que foi o seu sucesso. O líder, ele vai se correlacionar sempre no contexto familiar com a figura de um pai. Então um pai quer que o seu filho vá muito mais além, um pai vai ensinar tudo aquilo que sabe e até procurar conhecimento para transmitir ao seu filho, ir além daquilo que sabe, para que o filho consiga alcançar um outro patamar. Agora, a nível de sucesso, como é que tu consegues, tu líder, consegues definir o teu sucesso? Muitas vezes nós medimos o sucesso da nossa liderança com o número de seguidores que nós temos. E hoje, no meio e no mundo globalizado e muito instagramável, nós medimos o sucesso ou a capacidade de liderança e influência de um líder no número ou na quantidade de seguidores que tem. Mas deixa-me contar-te um segredo. A capacidade ou a influência de um líder, ela deve ser medida na capacidade de liderança do seu liderado. O que é que eu quero dizer com isto? E voltando aqui à figura da família, que me vai nos ajudar a perceber melhor este conceito. Quando é que um pai ele consegue perceber se teve ou não sucesso na educação do filho? Quando o filho se torna um adulto e começa a gerar outros filhos. E aqui filhos podem ser naturais ou filhos de ideias, filhos de liderados. Quando um filho consegue executar tudo aquilo que aprendeu em casa, no mercado de trabalho, na sua vida cotidiana, o pai pode dizer: ok, eu fiz um bom trabalho. Durante todo o crescimento do filho, o pai ainda não sabe. O pai está na expectativa. E o mesmo é num liderado. Um líder, aliás. Quando um líder quer medir a sua capacidade de liderança, ele tem que esperar que o seu liderado ele possa dar frutos daquilo que foi ensinado através do seu líder. Então, quem é que te está a seguir? E agora, continuando, número 3, a terceira pergunta que tu tens que te fazer é: quem eu, agora enquanto líder, estou a seguir? Todos nós, de uma maneira ou de outra, somos influenciados por pessoas que nós seguimos nas redes sociais, pelos nossos círculos de amigos, por televisão, até determinadas séries e filmes que nós vemos, um certo viés. Tudo na nossa vida traz-nos alguma informação. Então, a pergunta que tu precisas de fazer é: o que é que eu estou a deixar que lidere a minha vida? O que é que eu estou a ouvir que vai permitir e está a permitir formar opinião? Quem são as pessoas que eu deixo que falem à minha vida e que opinem na minha vida? Essas podem ser pessoas, como eu já disse, amigos, que tu te relacionas todos os dias, ou até pode ser pessoas que tu nunca vais ver na tua vida a nível pessoal, mas que de alguma maneira tu estás a deixar que ela influencie a tua vida. E nota uma coisa: tu vais exercer a tua liderança em função daquilo que tu deixas que lidera a tua vida. Então é muito importante esta pergunta ser muito bem respondida, porque de uma forma ou de outra, mesmo que tu, com todas as tuas forças, tu lutes de uma maneira contrária, de uma forma ou de outra, tu vais exercer na tua liderança aquilo que tu deixas que te esteja a influenciar. Então esta é a pergunta número 3 que tu tens de fazer. Quem é que eu estou a seguir? Em quarto lugar, a pergunta que tu tens que te fazer para avaliar a tua liderança é: os meus seguidores têm seguidores? Isto é muito interessante porque normalmente nós só queremos que a nossa organização ela funcione. Nós só queremos que no dia a dia as coisas aconteçam, nós só queremos que não haja problemas, nós só queremos que os nossos liderados aprendam ou pelo menos não façam nada que nos gere problemas e esquecemos-nos daquela prerrogativa que é: eu estou a formar pessoas que vão formar pessoas. Eu consigo passar tanto conhecimento, tanta cultura, que isso vai permitir que a minha equipa faça isso com outro. O sucesso de um líder, como nós falámos no ponto anterior, ele vai ser medido quando o meu liderado conseguir liderar outros. Só que nós, por vezes, temos uma visão tão curta, tão curta, tão curta, que nós não nos preocupamos com uma geração seguinte. Ou seja, nós preocupamos connosco, com a nossa liderança e com todos aqueles que estão diretamente abaixo de nós. Mas esquecemos da terceira geração. Então, nós somos a primeira, aqueles que vêm após nós são a segunda, e depois existe aqueles que a geração que nós formamos vão formar e que são a terceira geração. E regra geral, nós não temos visão, ou muitos líderes, eu já me deparei com muitos líderes que não têm essa visão. E isso é um problema, porque quando tu não tens essa visão, tu estás a limitar o sucesso da tua equipa a ti próprio. E tu precisas de criar algo que vai muito além de ti próprio, porque assim tu consegues deixar um legado. Uma das grandes
marcas de uma liderança efetiva, de uma liderança que fala, mesmo quando o líder já não está presente, é exatamente o legado. Se tu pegares em grandes líderes da história, tu vais perceber que eles não estão cá já, mas eles continuam a adicionar seguidores. Porquê? Porque eles conseguiram formar pessoas que formaram outras pessoas. Um exemplo da pessoa que eu mais gosto de falar e que vai sempre servir de modelo para todos os princípios de liderança que nós vamos debater aqui em todo este podcast. Jesus Cristo. Jesus Cristo preocupou-se em formar 12 pessoas. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Esse 12, certo que em várias ocasiões Jesus tinha outras pessoas com quem ele falava para multidões, mas a sua energia, o seu foco estava em 12. E além disso, ainda havia três que ele dava acesso e ensinamentos ainda mais especiais. O que é que Jesus fez? Jesus fez exatamente esta regra, ele aplicou esta regra. Eu vou formar discípulos que vão conseguir formar outros discípulos. E o que é que nós vemos hoje? O cristianismo como sendo uma das grandes religiões do mundo e que continua a aglomerar seguidores. Mas Jesus já não está na Terra. Mas os discípulos que ele formou, quer os três, quer os 12, também já não estão. Mas nós continuamos a perpetuar a Bíblia Sagrada e os princípios e valores cristãos. A Bíblia Sagrada continua a ser o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo e de toda a história. Por isso, Jesus Cristo conseguiu fazer isto e ele aplicou este princípio. Portanto, se tu queres ter uma liderança efetiva, precisas também formar pessoas que ajudam a formar outras pessoas. E em quinto lugar, e por último, a última pergunta que tu deves fazer nesta autoanálise à tua liderança é: será que a tua liderança aponta para algo maior que ti próprio? Será que aquilo que eu estou a construir é superior a mim ou aquilo aponta apenas para mim? Este é uma das últimas camadas que o líder tem mais dificuldade de ultrapassar. Porquê? Porque quando eu invisto a minha energia numa causa, numa ideia, numa empresa, numa ideia política, num ministério da igreja, tudo aquilo que é do homem, ele vai gritar: tu precisas ser reconhecido. Tu mereces ser reconhecido. Tu mereces que as pessoas, eles olhem para ti e digam: eu quero ser como ele. E claro que sim, todos nós queremos ser como Jesus, e assim como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é natural que as pessoas te vão imitar. Contudo, a tua liderança, ela deve sempre apontar para algo maior. Se tu de facto queres construir algo que vai ficar perpetuado no tempo, algo que traz impacto, algo que vai mudar a vida das pessoas, algo que vai resolver um problema no mundo, tu precisas de criar algo, ou seja, uma visão que é muito superior a ti. E os teus liderados, eles devem estar contigo, não tanto por ti, é lógico que no meio do percurso eles vão se conectar contigo, eles vão querer ficar contigo. Se tu até aqueles grandes líderes que muitas vezes mudam, eles muitas vezes mudam de lugar, que eles mudam de rota, que eles até decidem afastar-se durante um tempo, é natural que isso cause um certo impacto na equipa. No entanto, um verdadeiro líder, ele consegue que mesmo na sua ausência, como nós já aqui dissemos, as coisas fiquem perpetuadas. Porquê? Porque a visão da equipa, eles não trabalhavam para o líder, eles não trabalhavam para a pessoa, eles trabalhavam em prol de uma causa maior. E isso vai fazer com que o legado ele passe de geração em geração. O que é que Jesus Cristo fez na Terra? Nunca foi apontar para si. Foi sempre a apontar para o reino dos céus. Muitas foram as parábolas que Jesus contou e os ensinamentos que Jesus contou que começavam como: o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é semelhante. Ou o reino de Deus é chegado. Jesus dizia a pessoas com quem ele tinha acabado de curar ou tinha acabado de perdoar os pecados, Jesus dizia: vai, não peques mais. E ele dizia uma coisa muito interessante: é: não contes a ninguém que eu sou o Messias. Não contes a ninguém. O próprio Jesus, sendo 100% homem e nunca tendo deixado de ser 100% Deus, ele não apontou para si. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele fazia aquilo que via o Pai fazer. Deus. Ele nunca tornou-se independente de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? A causa de Jesus nunca foi ele próprio, mas sempre a salvação das pessoas, sempre a inauguração do reino de Deus aqui nesta terra. Mas quando Jesus foi para a cruz, a Bíblia vai dizer
que Jesus foi obediente à morte, morte de cruz, e suportou a morte com base ou tendo em vista a alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que lhe estava proposta? A igreja hoje. A oportunidade de eu e tu nos podemos reconciliar com Deus. Então Jesus nunca veio para si. Jesus nunca quis ser conhecido como um mártir. Jesus nunca quis ser conhecido como o rei dos judeus, como puseram lá uma placa na cruz do Calvário quando ele foi crucificado. Jesus nunca quis ficar conhecido. Porquê? Porque Jesus percebeu e Jesus sabia que se ele queria criar uma liderança efetiva, se ele queria apontar para algo, se ele queria que deixar um legado que perpetuasse além de ele estar aqui na Terra, ele precisava ter uma causa maior, o reino de Deus. Então, se tu és um líder e tu queres perpetuar de certa maneira o legado que tu estás a construir, a visão que tu estás a construir, tu precisas que a tua visão seja maior do que tu próprio, seja maior do que aquilo que tu consegues promover. Porque senão, deixa-me contar-te um segredo, a tua empresa, a tua associação, a tua organização, o teu ministério, assim que tu disseres, por mim terminou, o meu mandato terminou, então, meu amigo, tudo vai terminar contigo. Um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro líder, quando morre, nada morre com ele. Foi o que Miles Monroe disse e nos deixou. Se tu então és líder, faz-te estas perguntas, faz este checklist, faz este diagnóstico e tenta perceber onde é que eu posso melhorar a minha liderança. Onde é que eu posso ser mais efetivo na minha liderança? O que é que eu preciso de mudar, de alterar, para poder promover uma liderança que vai muito além da minha vida pessoal? Este é o conteúdo que eu queria trazer para ti hoje. Espero que te tenha ajudado na tua liderança, na tua empresa, na tua escola, na tua organização, na tua instituição, na tua igreja, seja onde for, ou até, deixa-me dizer, por acaso eu não disse isto em lá nenhum, mas na tua casa, em ti próprio, tu és líder da tua vida, nunca te esqueças disto. Partilha este vídeo, subscreve o canal, comenta aí, se tu não concordas, até traz o teu ponto de vista, porque isso vai ajudar também a construir melhor o meu conteúdo, o conteúdo que nós vamos falar. Se tu não concordas e não queres até escrever aqui publicamente, podes ir às minhas páginas das redes sociais, Instagram, Facebook, Elias L. Prudêncio. Manda-me uma mensagem que eu tenho todo o gosto em dialogar contigo e em conjunto podemos nos inspirar. Espero que fiques bem, que a tua liderança seja muito esticada com todo este conteúdo que nós estamos aqui a apresentar e continua a acompanhar o nosso canal. Até à próxima, eu espero ver-te no próximo episódio.